Olá, turma! Bom dia a todos! A aula de hoje é sobre a Revolução Francesa de 1789, no dia 22 de setembro de 2021, às 10 horas e 57 minutos. A aula ela foi abordada em dois momentos. Primeiro, o artigo, que fala sobre a Revolução Francesa, todo o panorama histórico e os efeitos que moldaram a sociedade contemporânea. O autor é Bruno Mesquita Facete e o site www.todamateria.com.br Revolução Francesa. A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Ela foi dividida em três estados. Primeiro estado, composto pelo clero. Segundo estado, formado pela nobreza. Terceiro estado, composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo estado, no qual se destacava a burguesia. O terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado somente assim. O terceiro estado poderia passar pelas normas que os favorecesse. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram esta proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e a parte do primeiro estado, que é o baixo clero, se separaram da Assembleia e, em seguida, declararam-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer juntos até que ficasse pronta a Constituição. Dando continuidade sobre a Revolução Francesa de 1789, todo o contexto histórico, né? No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. E isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidas por determinadas regiões. O poder político estava concentrado no rei e no pequeno número de auxiliares. Por isso, para a burguesia e a parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Entre o século XIII e o século XIV, o pensamento ocidental passa a experimentar o que seriam os primeiros traços do pensamento humanístico, que precede o recorde renascentista, herdado pelos interesses dos intelectuais nos estudos dos clássicos da filosofia grega e romana, trazendo o homem para o centro da discussão e a valorização da razão em detrimento da crença religiosa. Alguns momentos relevantes dentro do processo da história moderna criaram um cenário favorável para que a Revolução Francesa viesse a calhar-se com a dissolução do sistema feudal, o processo de enfraquecimento da aristocracia feudal durante as cruzadas e a gênese do mercantilismo durante as perdições a Jerusalém. A Revolução Francesa de 1789 a 1815, a França do século XVIII era um estado absolutista. O rei operava com os poderes absolutos e economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos seus súditos. A sociedade encontrava-se estratificada e hierarquizada. No topo da pirâmide social estava o clero, que tinha o privilégio de não pagar imposto. Abaixo do clero estava a nobreza, formada pelo rei, sua família, condes, duques, marqueses e outros nobres. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, que eram os trabalhadores, camponeses, burguesia, que sustentava toda a sociedade com sua força de trabalho e com o pagamento de altos tributos cobrados pela coroa francesa. A vida dos trabalhadores e camponeses era de extrema miséria, portanto desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. A burguesia, mesmo tendo uma condição social mais abastada, aspirava por maior participação política e liberdade econômica para conduzir seus negócios interna e externamente, investir e produzir com maior eficiência e escoar a produção. A Revolução Francesa foi predominantemente burguesa, porque mesmo com a presença de outros grupos sociais, a burguesia teve presença política e intelectual dentro do terceiro estado, com expressividade com o apoio das massas de camponeses e trabalhadores, que ganhavam em maioria com representante dentro da Assembleia Nacional. Teve forças para convocar os Estados Gerais. Tal conjunto de inquietações que desafiava o status quo e o modus operandi da aristocracia foi, sem dúvida, uma revolução social, pois os sujeitos envolvidos estão longe de seres homogêneos.
Destacam-se nesses grupos os girondinos, burguesia moderada que tinha participação na Assembleia Constituinte com intenções liberais de conduta mais ideológica do que pragmática. Era contra o terror e a execução do rei, os jacobinos, burguesia liberal e radical, apostavam no terror como a maior forma de revolução. Os sem-culottes, que eram os trabalhadores pobres, pequenos artesãos, lojistas, artífices, pequenos empresários que estavam organizados por seções, sendo que os verdadeiros manifestantes, agitadores, construtores de barrigadas, por fim, os camponeses, homens que viviam nos campos que promoviam movimentos vastos, disformes, anônimos, mais irreversíveis. Vamos falar agora um mundo na década de 1780, certo? Traz um retrato do Ocidente europeu em suas transformações políticas, econômicas, culturais e sociais, discutidas as implicações destas transformações do ponto de vista europeu e mundial. A abordagem do autor repercute nitidamente de como este período pré-revoluções, a indústria inglesa e a francesa, deixava visível a confrontação entre dois tipos de sociedade, certo? O primeiro, a de herança medieval e suas revoluções e adaptações como a monarquias absolutas nacionais, o despotismo esclarecido contra a gênese de uma nova ideia do mundo regido pelos valores comerciais e mercantis europeus que pregavam alguma forma de interação política diferente da lógica do nascimento, do sangue e da hereditariedade dos nobres. Pode-se dividir essas décadas em 6 aspectos, fazendo compreender a peculiaridade desse tempo. Só que eu só vou falar de 2 aspectos no momento, certo? O primeiro aspecto, sobre o mundo do período de 1780, tratava-se de suas dimensões geográfica, cartográfica e demográfica. Nesse sentido, é possível observar que o estado do século XVIII era menor e, ao mesmo tempo, maior que conhecemos até hoje. Os contornos cartográficos na década em questão eram bem menos detalhados, dos quais se disponibilizam até hoje. Apesar das descobertas marítimas terem sido iniciadas no final do século XV e com maior profundidade no século XVI, pouco se fazia explorado das colônias, tornando-se bastante vaga a cartografia europeia, principalmente nas partes centrais das Américas e da África. No segundo aspecto, é possível observar que a sociedade europeia no final do século XVIII era tipicamente rural. Parte desse campesinato produzia por subsistência, outra parte também é para o comércio, que dependia do excesso da produção agrícola para firmar o mercado. É também observada a formação das zonas urbanas, ou seja, o desenvolvimento dos grandes centros políticos e administrativos, grandes concentrações econômicas e demográficas. No entanto, esse aspecto de crescimento urbano só tinha alguma tangência em Paris e Londres. As zonas urbanas dependiam relativamente da produção campesina, ou seja, aqueles que viviam do comércio dependiam, como citado anteriormente, do excesso de produção agrícola. Comerciantes regiam o escoamento desta produção, com base econômica. A relação entre centros, comércio e o campo foi de grande importância para o desenvolvimento das províncias europeias, colocadas assim, pois a distância entre eles e o contingente populacional não tinha grande escala. Passou a surgir nessas pequenas regiões a diferenciação entre o homem do campo e o homem urbano, por conta das atividades práticas, onde o campesinato se restringia às atividades rurais e o negociante às atividades comerciais, criando uma disparidade ideológica no qual seriam os camponeses, que eram ignorantes, e o comerciante, o erudito. Contudo, essa cidade não conseguia se proliferar por muito tempo, pois as restrições comerciais de sua localidade, que geralmente produziam uma mesma quantidade determinada, não resistiam no início do comércio mais aberto e dinâmico. A circularidade de produção entre essas regiões poderiam rechear suas atividades agrícolas, ou seja, esta cidade se resguardava através de sua produção rural, o que não teria grande eficiência.
Parte desse período que sucede à instalação do terceiro Estado, nas assembleias, caracterizado pelas movimentações mais violentas, após a tomada da Bastilha, ficara conhecido como o Grande Medo, ou seja, o Grande Terror, que duraram em torno de 2 anos. Recuperou a França da crise financeira na qual estava fundada Robespierre, líder jacobino. Criou o terror como um único método efetivo de preservação de seu país, ou seja, mandava para guilhotina todos e qualquer suspeitos que fossem contra os seus ideais revolucionários. Serviu como uma espécie de extensão da revolução, pois controlava traidores e opositores em potencial. Isso em 1986. Nesse período, Robespierre conseguiu estabilizar a situação financeira da França e também sob o controle dos invasores. Triunfando militarmente, deu-se ao povo o direito de sufrágio, o direito de insurreição, trabalho e subsistência, tendo uma constituição genuinamente popular, programada para o Estado moderno. Foram abolidos todos os direitos feudais remanescentes, aumentando assim as oportunidades para o pequeno comprador adquirir as terras confiscadas dos imigrantes, certo? Dando a continuidade da aula de hoje, vamos falar também sobre a monarquia constitucional de 1789 a 1792. No dia 26 de agosto de 1789, aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que era o lema da Revolução, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande. A Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os artigos podemos destacar o que foram feitos nessa Constituição. Primeiro, o governo foi transformado em monarquia constitucional. Segundo, o poder executivo caberia ao rei, limitando pelo legislativo constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandatos de 2 anos. Instituído o voto censitário, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Suprimiam-se os privilégios das antigas ordens sociais. Confirmaram-se a abolição do servidor e a nacionalização dos bens eclesiásticos. E manteve-se a escravidão das colônias. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre as guerras napoleônicas. Entre 1794 a 1799, a França estava se estruturando após o fim do terror e o afastamento dos jacobinos, os girondinos remanescentes recuparam-se seus cargos e os ideais liberais voltaram a predominar. Mas a estabilidade política ainda não havia sido perfeitamente alcançada, certo? Estados europeus contra-revolucionários seguiam com as investidas contra a França, enquanto grupos revolucionários como os sans-culottes ainda arquitetavam revoltas internas. Então, dentro de um cenário que abrigava diversas disputas e precisava suprimir urgentemente conflitos, tanto interno como externo, surgiu uma figura emblemática que deu um novo rumo à Revolução. Aí chega aqui Napoleão Bonaparte, que havia retomado para a França como herói nacional, após seu êxito em batalhas travadas na Itália e na Grécia. Se deparou com o apoio de grupos políticos internos, que buscavam organizar uma nova ordem social estável, certo? Então, no dia 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte tomou o poder ao dar o golpe conhecido como o 18 Brumário, esvaziando toda a sala de sessões e criando o consulado decenal de 3 membros. A partir de tal evento, Napoleão submeteu-se por completo ao sistema legislativo e corta
pela raiz os problemas que afligiu a burguesia e que fazia a chegada ao poder com o diretório, certo? Napoleão expandiu seu poder e influenciou o apoio de tomar o posto de cônsul vitalício. Em 1802, a expansão francesa no mar Mediterrâneo acaba resultando no rompimento do Tratado de Paz com a Inglaterra, acelerando o processo de ascensão de Napoleão ao poder, mas desta vez como imperador da França em 1804. Tal evento ocorre pela necessidade, eminentemente, de defender e expandir o poder e o território francês. E em seguida, a França mergulharia sucessivas vezes no mar de conflito. Isso em 1972, certo? Dando continuidade à nossa aula, vamos resumindo aqui, fazendo as considerações finais, certo? Em 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos laços que o pretendia aos nobres e ao clero. Desapareceram as amarras feudais que limitavam as atividades da burguesia e criou um mercado de dimensão nacional. A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França do estágio feudal para o capitalista e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Igualmente, instalou a separação de poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo, certo? Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger as riquezas da burguesia e salvar as manifestações populares. Aí, como foi citado anteriormente, por volta de 1803, teve início que eu falei, anteriormente, das guerras napoleônicas, que foram os conflitos revolucionários inuídos das ideias da Revolução Francesa, que teve o protagonista Napoleão Bonaparte. E por toda a Europa, os soberanos que haviam sido destronados retomaram suas posições através do Congresso de Viena. Entre 1815 e 1830, promoveram diversas tentativas de estabelecer o antigo regime por meio de políticas contra-revolucionárias, porém, na mais solução aparente. Os clubes jacobinos, os viajantes, os intelectuais espalhados por toda a Europa e, por fim, as guerras napoleônicas que haviam levado irreversivelmente a revolução para o mundo, certo? Vitoriosa, a Inglaterra havia confundido o pensamento liberal por todo o continente, enquanto a nova classe governante se consolidava, aconteciam os primeiros movimentos da classe operária com toda a política da Grã-Bretanha e na França, acompanhada de movimentos nacionalistas em larga escala. No ano de 1830, determina o início de 2 décadas de crise econômica e social no desenvolvimento da sociedade, crise essa que se conclui apenas o fim da Terceira Ordem Revolucionária. Então, em 1848, inclui como conhecida Primavera dos Povos, a maior de todas as ordens de revoluções. Surge como produto da crise econômica e social que se manifestava massivamente sobre o continente europeu. No fim, que se deu uma classe de nações que reivindicaram por liberdade, igualdade e fraternidade, agora é uma primavera de povos, o levante de um continente edificado sobre uma era de evoluções, fazendo emergir uma nova estrutura social. Por mais que a Revolução Francesa tenha findado, ainda se faz perceptíveis os reflexos das mudanças sociais conquistadas através da grande ressurreição, seja este reflexo método de caráter revolucionário. A natureza do protesto e reivindicação e a necessidade do embate entre as classes dominadas contra os dominantes por ausência da eficiência do diálogo entre tais casos. Aqui termina a minha participação. Espero que vocês, meus alunos, tenham compreendido o que foi a Revolução Francesa de 1789,
quais foram as consequências, todo o processo histórico, né? As guerras, as guerras napoleônicas, a monarquia constitucional, os 3 estados, que fala de cada um: o primeiro estado, o clero, o segundo, a nobreza, e o terceiro, que era governado pela burguesia. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado e até a próxima aula.